Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Panenkas. Estou na companhia do habitual João Gil. Nós dois agora vamos falar um pouco sobre estas meias finais da Liga dos Campeões. Portanto, uma eliminatória sem muita história e se calhar das eliminatórias, sinceramente, mais secantes dos últimos tempos que nós tivemos. E depois uma eliminatória já com bastante significado, que foi o Manchester City eliminar o Real Madrid. Portanto, vamos para a ordem cronológica. Vamos começar pelo Milan e Inter. Vou começar eu a falar, visto que Gil está um pouco intimidado pela minha presença e pela minha sabedoria futebolística, mas ele com certeza já dará uma justificação para este medo na sua intervenção. O que dizer sobre esta eliminatória? Dizer que ficou resolvida na primeira mão, acredito eu. Porque o Milan entra sem Rafael Leão num jogo decisivo por lesão e isso é azar, mas uma equipa deste nível também não pode estar tão dependente de um só jogador para rasgar individualmente e dar uma outra criatividade no ataque, como o Milan está de Rafael Leão. Percebeu-se isso pela primeira mão. Apesar disso, a principal dificuldade do Milan não foi claramente ofensiva, foi defensiva, naqueles primeiros 10, 15, 20 minutos da primeira mão, em que foi totalmente engolido pelo Inter. O Inter marca 2 golos de rajada e depois gera o jogo, a seu belo prazer. Aqui, obviamente, nesta eliminatória não houve muito o fator casa e fora, se calhar apenas. Obviamente que o número de adeptos no jogo em casa do Milan era muito mais do Milan e do Inter o contrário, mas a questão de deslocação e etc. não se coloca, portanto, se calhar essa diferença também ficou um bocadinho esbatida. Mas a verdade é que o Inter faz um grande jogo como visitante, digamos assim, e mata o jogo logo no início e depois é gerir. E o Milan também não conseguiu dar grande capacidade de resposta. Lembro de uma oportunidade ou outra que o Onana também esteve à altura, mas não conseguiu dar a grande represália. Depois, no jogo a seguir, já no jogo desta semana, na segunda mão, já com Rafael Leão, o mesmo também foi estando presente no jogo, muitos passos e não conseguiu cavalgar o Milan para o que seria uma possível reviravolta histórica. O Milan ainda assim teve algumas oportunidades na primeira parte e o Inter nem tanto, mas na segunda o Inter resolveu aquilo, até porque a qualidade individual da Inter é muito superior à do Milan e isso também se fez sentir, por exemplo, no jogo com o Benfica, os elementos que iam saindo do banco, a Inter está apertada e decide segurar mais bola lá à frente, meteu o Lukaku no banco, por exemplo. Lukaku e Correas Vou-te diz interromper, lá, vou-te interromper com humildade, como claro. sempre. Inter tem Lukaku, mas o Benfica tem Musa. Pronto, sim, o Musa está ok. Pronto, tá. Pá, eu nem sei como rebater isto. Porque é facto, o Milan tem o Lukaku e o Benfica tem o Inter tem o Lukaku e o Benfica tem o Musa. Nem sei como rebater porque é uma verdade. Mas pronto, só mesmo para terminar, alguns destaques a nível individual. A nível de eliminatória, gostei muito do jogo de Barella, gostei muito do jogo de Tonali, portanto destacar ambos médios italianos de parte a parte. Rafael Leão muito apagado na eliminatória no geral, o primeiro jogo não jogou, o segundo teve uma boa oportunidade para ir aos 44 da primeira parte, mas não conseguiu resolver. A nível do Inter podia destacar mais nomes, Lautaro também se destaca pela forma como mata o jogo na segunda eliminatória, na segunda mão, aliás, nem me recordo se marcou na primeira mão ou não, de quem é que foram os golos, mas eu acho que o grande destaque tem de ir para Barella, acho que é o principal elemento da Inter e acho que joga e faz jogar e acho que lhe correu bastante bem esta eliminatória. Mas Gil, conta-me coisas, o que é que achaste desta eliminatória? Certo, a primeira coisa, talvez não para demonstrar uma superior qualidade futebolística e de análise, mas pelo menos uma melhor memória, os golos foram marcados por Edin Dzeko e Mkhitaryan no O primeiro jogo. SofaScore anda-te a pagar, é? SofaScore ou 0-0, não sei. Olha, só faço cor. Claro. Mas pronto, então não consigo falar muito do segundo jogo, não é? Como o Blanco já tinha dito, não por falta de qualidade futebolística, mas porque isso aí eu tenho bastante, não estou a brincar. Mas é porque não consegui ver o jogo mesmo, tenho estado bastante atarefado ultimamente com projetos de faculdade e pronto. Quem está na faculdade há de entender esta situação. Eu estou e Mas não entendo, falando Gil. se calhar, Não percebo. pronto, mas tu és um caso à parte.
Mas falando do primeiro jogo em si, que foi o que eu vi com mais atenção, e foi o que eu vi, pronto. Pareceu-me que um claro domínio do Milan. Falou-se muito que o principal culpado talvez fosse a defesa do Milan, mas eu penso que no primeiro jogo o maior diferenciador, ou vá, o elemento que abriu um fosso enorme entre as equipas foi no meio campo. Enquanto no segundo jogo, se calhar me podem dizer que o gol da Inter Milão é obtido através de um lance em que a defesa está com uma passividade imensa, não é? Aquilo, um jogador passa para o meio, o Lukaku recebe e fica 2, 3 segundos com a bola, não sei se sabe bem o que fazer, O Lukaku ninguém tira começou a titular da bola. primeira mão. Não, acho que entrou também. Foi o Dzeko que começou a Pois é. titular. Não estava a estranhar, sim. Não, por acaso não vi, mas deve ter sido também o Dzeko Sim, a ele começar a andou a jogar com titular o na. Lautaro e com o Dzeko, sim. Sim. Ah, pronto, mas aquela passividade, depois a bola volta a Lautaro sem qualquer oposição. Pronto, é quando estavam para aí 2 jogadores dentro da área, como é que é possível não ter oposição um deles? Aí nota-se sim uma falta de intensidade e de agressividade da defesa. Mas agora no primeiro jogo pareceu-me que Barella, Mkhitaryan e está-me a faltar o Çalhanoğlu engoliram completamente o Tonali, o Benacer, que acho que até saiu depois Sim, lesionado, e o saiu mesmo no Krunic. início, aí 15 minutos da primeira mão, uma coisa da cedo. Sim, sim. Eu até já tinha abordado isto no Spaces, mas pareceu-me que foi esse o principal diferenciador, quer dizer, ir para uma meia final de Champions League com meio campo Krunic, Benacer uh, e quem é que é? Quem é que me falta? Do meio campo do Milan. E o Krunic, É não, o o Krunic, Krunic, o vai dar sério o Benacer Tonali, não é isto? e o Tonali, exato. Tonali ainda é se calhar o melhor do meio campo, se calhar o jogador mais diferenciado, mas agora o Benacer e o Krunic são algo limitados talvez para estas andanças, parece. Enquanto que do outro lado, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu são jogadores de enorme qualidade e que fazem a diferença, como se viu. E depois dizer também que Dzeko esteve numa noite inspirada na primeira mão. É um bom golo, apesar de tudo. Esteve bem nas tarefas que lhe são normalmente pedidas, que é segurar a bola, entregar no Lautaro, tentar empurrar a defesa para trás. Acho que teve melhor do que teve, por exemplo, contra o Benfica, que não me lembro de ter feito grandes jogos. Está em subida de rendimento, ou pelo menos teve um pico de rendimento, o Dzeko. E depois a defesa da Inter, para mim, continua a ser o pilar da equipe, muito sólida. Bastoni, um central de altíssimo nível, não é? Vimos que o primeiro gol contra o Benfica resulta de um cruzamento dele, de excelente qualidade. E depois defensivamente é muito forte, muito rápido, alto, e portanto é difícil passar por ele. Um Acerbi também que surpreende, já pela idade, e porque nunca achei assim um jogador nada de mais. Está a fazer uma boa Liga dos Campeões. Na baliza o Onana também, sair a jogar então aquilo é um espetáculo, mete a bola onde quer. É tipo o Tarap, né, gente? Exato. No Milan depois também temos o Maignan, que também apesar de sofrer 3 golos faz uns 2 bons jogos, penso eu. A defesa é que pronto, já falei. Os centrais estiveram mal, na minha opinião. O Kjaer, nem sei se o Kjaer jogou o segundo jogo, deve ter jogado. Mas no primeiro jogo não teve muito bem. Não é o Calu, o Tomori também não teve muito bem o meio campo. Depois na frente faltou o Rafael Leão no primeiro jogo, no segundo jogo já lá andava, mas não conseguiu fazer grande coisa. Teve só aquele lance à Rafa, não é? Que tu até me contaste que o comentador utilizou essa analogia para dizer tira um da frente, segue em progressão e depois falha à frente da baliza. É um lance à Não lança Rafa. a Rafa, sim. E o Rafa, acho que É todos uma podemos concordar que o Rafa só não está numa equipa mais competitiva ou com mais ambições do que o Benfica, se calhar a nível europeu, porque não sabe definir no último terço. Sim, Já concordo, teve anos concordo piores, é plenamente. facto, mas o contexto agora também o Sim, ajuda, não é? sim, claramente. E depois o ataque do Milan para mim foi inexistente, penso que nos 2 jogos, mas então no primeiro jogo foi claríssimo. Giroud não conseguiu fazer nada, não conseguiu segurar uma bola, não conseguiu dar um passe, um remate.
E já nem me lembro quem é que estava lá. Ah, entrou o Júnior Messias. Sim, sim, Também depois até foi não. titular na segunda mão, sim. Pois, pelo menos na primeira mão, também não acrescentou muito. E baseou-se nisto, um Inter sólido defensivamente, com um meio campo superior, com um ataque superior, que faz 3 golos na eliminatória e não sofre nenhum. E passa com toda a justiça. Certíssimo, Gil. Então, passando agora para o Real Madrid-Man City, que acho que era a eliminatória que atraía mais a atenção à primeira vista, apesar de, obviamente, se tratar de um derby, o outro não é, um Inter-Milan, mas foi uma eliminatória com pouca história, com pouca emoção. O Milan, aliás, a Inter resolveu aquilo logo nos primeiros 10 minutos de eliminatória, enquanto que no Real Madrid-Manchester City não foi bem assim. Um empate em Madrid bastante disputado, apesar do Man City ter sido claramente superior ali na primeira parte, mas já sabemos que com este Real Madrid Carlo Ancelotti isso não significa grande coisa, e depois o Vinícius acaba até por marcar primeiro, se calhar quando o Real Madrid nem merecia. Na segunda parte da primeira mão, aí sim, um jogo mais equilibrado, e aí o City superiorizou-se, se calhar no detalhe, que é o que grandes equipas fazem também, com um grande gol do De Bruyne, com essa qualidade individual. Na segunda mão não se pode dizer isso. Na segunda mão não se pode dizer isso, visto que o Man City fez se calhar das melhores exibições coletivas que eu já vi na vida. Engoliu completamente o Real Madrid, dependente das individualidades, de alguns rasgos de Modric, de Vinícius, quando vimos que Benzema e Kroos, Valverde, que até estava a ser muito importante nesta temporada, todos muito fora dela, conseguiram ser o Man City, aliás, conseguiu anulá-los de forma eficaz, e acho que essa é a mesma chave, porque tanto o Haaland, que tem sido o fator mais do Manchester City este ano, como Benzema, portanto as duas referências ofensivas de ambas as equipas, não existiram na eliminatória. E a eliminatória foi desbloqueada por quem tinha melhor coletivo, por isso mesmo, quem não dependia tanto da sua maior estrela ofensiva para marcar golos. Eu pelo menos interpreto as coisas assim, apesar de ser uma forma um bocadinho simplista. Obviamente que o Guardiola também inovou, não no futebol, que isto já aconteceu, mas no seu método, ao colocar Stones tão adiantado numa fase de construção, ao colocar Rodri também a ocupar terrenos diferentes, numa função diferente, e até no primeiro gol do City na segunda mão, até uma desmarcação de Stones que faz com que o Bernardo tenha o espaço que tem. E vai ser mesmo a minha nota final, vai ser mesmo Bernardo Silva, que é um jogador extremamente constante, é um jogador que nos jogos grandes está lá sempre, e nos pequenos, se calhar, faz um trabalho mais invisível, mas também está muito presente, e é por isso que clubes como PSG, Barcelona o querem todos os verões, e todos os verões o Guardiola vai para conferências de imprensa dizer que não quer perder o Bernardo Silva, que é um jogador excepcional. E é facto, no fundo, e só tenho pena de se calhar o antigo selecionador não ter conseguido aproveitar melhor na seleção, encostava muito à linha, etc. E agora também ainda não tivemos tempo suficiente com o Roberto Martínez para perceber qual é que vai ser o papel de Bernardo Silva, e havemos falar sobre isso, que acho que mais tarde ou mais cedo há seleções outra vez. O que mais dizer? Acho que vou acabar mesmo com Bernardo Silva, que eu e tu até... Eu até quando falo contigo costumo dizer que o Bernardo Silva é o benfiquista de quem eu gosto mais. Que eu costumo dizer que é o benfiquista que tem melhor noção daquilo que é o Benfica. E isto aliado, obviamente, à sua qualidade futebolística. E vê-se também com toda a frontalidade que ele fala no pós-jogo, sobre tudo aquilo que significava para ele, no fundo, aquela situação, e tudo o simbolismo que é vencer o Real Madrid, não só por ter sido a equipa que se eliminou o ano passado, como também ser o bicho-papão que é a Liga dos Campeões, não é? É a competição deles. E acho que, epá, eu gosto muito de Bernardo Silva, no fundo é isto. Se não é o português em melhor forma neste momento, e desde que Ronaldo está um pouco isolado do panorama futebolístico internacional, não sei quem é, sou sincero. Mas diz-me, Gil, o que é que achaste desta eliminatória? Sim, deixa eu só começar aí pelo fim, pelo Bernardo, e eu diria até mais, eu diria que é o melhor jogador português a atuar neste momento. Claro que tu disseste a melhor forma, mas eu digo mesmo o melhor jogador português a atuar, parece-me. Talvez ali com o Bruno Fernandes, também perto, com o Rafael Leão, da sua forma, também perto, com o João Neves também Eu já sabia, é relativamente que eu ia perto. mandar uma piada com o Gonçalo Ramos, mas eu já sabia que tu ias lá chegar sozinho. Pronto. Eu tenho que sempre meter a minha colherada. Claro. Mas o Bernardo Silva totalmente decisivo, um jogaço, não só nos golos que marca, que só por si
um bis numa meia-final de Champions é algo inacreditável e de valorizar. Não foram só os golos, foram corridas para trás, sprints para recuperar a bola, condução de jogo, passes. Lembro-me de um passe que ele faz de calcanhar que desbloqueia completamente o Real Madrid, fica um 2-2, já na segunda parte. Genial Bernardo Silva para mim. Depois passa para o meio campo, para o interior do meio campo, depois passa para outra ala, começou na ala direita, passou para a ala esquerda no final do jogo. É um jogador realmente diferenciado, um faz tudo naquele sítio. Pode jogar em ambas as alas, já jogou ponta de lança, na verdade, já jogou no meio campo mais recuado, já jogou lateral esquerdo, recuperando ideias antigas do Sim. nosso treinador, Sim. gênio do futebol. Camavinga também está a jogar lateral esquerda agora, então. Pois, exato, também começou, estás a ver? O Jorge Jesus não se engana assim tanto. E portanto é Bernardo Silva o elemento que se destacou mais num coletivo, como tu já referiste, em excelente nível. Eu ouvi, aliás, eu cheguei lá ao jogo e comecei a pensar, mas o City vai jogar com 3 centrais de início, só com o Walker a lateral, verdadeiro, e eu não sabia, não fazia ideia como é que o City se iria apresentar. E depois acaba por jogar quase num meio campo a dois, vá com o Rodri e com o Stones. Acho que o Guardiola já teria feito uma vez ou outra, colocar o Stones a trinco, mas não é muito normal. E é por isso que o Guardiola é tão genial e encontra e consegue sempre praticar um futebol tão genial, porque ele tem uma frase que até falaram ontem durante a transmissão na TVI, que era: os jogadores não têm de conhecer a posição, os jogadores têm de conhecer o jogo. E acho que isso resume basicamente qual é a ideia, qual é a filosofia de Guardiola sobre o futebol, que é: qualquer jogador pode fazer qualquer posição, porque não tem de conhecer a posição, tem de conhecer o que o jogo pede, e por isso tem de jogar bem em qualquer posição. Isso é uma filosofia que não estamos muito habituados, não é? Obviamente, os jogadores desde a formação, que não desde a formação de, sei lá, 10, 11 anos, mas desde relativamente cedo, que jogam numa posição e treinam sempre aquela posição, aprendem a movimentação. E Guardiola traz aqui uma filosofia que, sei lá, até poderia ser interessante explorar no futuro. Treinadores, olha, por exemplo, como tu, quem sabe, se não quererá experimentar alguma coisa assim, ou enverdar por esta filosofia, algo disruptivo, não é? No panorama atual. Mas pronto, deixando isto de lado, indo ao que foi Vou só exatamente acrescentar o uma jogo. coisa, Gil. Eu não sei até que ponto é que é disruptivo. Em que eu acho que há muitos treinadores que querem, epá, fazer com que os jogadores se soltem dessas amarras da posição e focar-se naquilo que são os princípios do jogo. E até o próprio Cruyff já dizia, na altura dele, que para ele todos os jogadores devem saber jogar em todas as posições, devem saber o que fazer em todas as posições. Obviamente que uns com mais qualidade a desempenhar essas funções do que outros. Eu acho que há muitos treinadores que querem fazer isso. A diferença é que eles conseguem e os que não conseguem. E daí o Guardiola ser tão genial. É mais por aí. Ok. És capaz de ter bastante razão nisso. Mas indo mesmo ao jogo, lá está, o primeiro jogo foi equilibrado, já tínhamos falado um pouco disto, sobre o City a dominar a primeira parte e o Real Madrid a dominar a segunda. Na segunda mão foi totalmente diferente, também como tu já disseste. Mais uma vez, Courtois a provar que é um jogador decisivo e poderia ter sido mais decisivo caso não acabasse da maneira como acabou. Mas a verdade é que os dois primeiros golos que ele evita do Alan, e mesmo o terceiro que ele evita do Alan, são golos cantados, em que o expected goals devia estar nos pinkers, não é? Quer dizer, um cabeceamento dentro da pequena área, isolado, vá, mesmo à frente do guarda-redes, depois um lance, outro cabeceamento também dentro da pequena área, que a bola vai praticamente ao ângulo e o Courtois defende os dois de forma Sim, espetacular. ia mantendo o Real Madrid vivo na eliminatória, completamente. Sim. O City já pedia um gol e já merecia um gol antes do Bernardo marcar. E depois acaba por acontecer a inevitabilidade, não é? A equipa que está a jogar melhor, que está por cima, marca, não é inevitabilidade, porque já vimos muitas vezes a crueldade do futebol, mas normalmente é assim, não é?
tantas vezes o cântar vai a fundo que alguma vez há de partir. Pronto, acho que essa expressão dá bastante a ideia. Seguindo, o Real Madrid ainda esboçou uma tentativa de reação com o remate do Toni Kroos à barra. Uma grande defesa de Ederson, também é preciso dizer, com a ponta dos dedos consegue mandar a bola à barra. Mas foi isso, basicamente foi essa a reação do Real Madrid. Levou logo o 2-0 do Bernardo num excelente golpe de cabeça, depois de uma boa jogada pelo corredor esquerdo do City, de Grealish, penso eu. E dá o 2-0, Bernardo avisar, ia ser até ali o principal diferenciador na equipa de Pep Guardiola. Na segunda parte, a mesma coisa, Vinícius, Rodrigo, Benzema, o próprio Valverde, Modric, não apareciam no jogo, não apareciam e não apareceram. O Camavinga, a lateral esquerdo, já se percebeu que pode dar para um jogo ou outro do campeonato, mas para uma meia final de Liga dos Campeões com o City não dá, não é suficiente. O Bernardo basicamente fez o que quis dele. E portanto foram totalmente inoperantes na frente. Recordo-me, por exemplo, de um único lance em que o Vinícius Júnior ultrapassa o Walker com um drible e antes de chegar à área já o Walker recuperou a posição e corta a bola, ou seja, dar aqui um elogio também a Kyle Walker, que de facto com 33 anos, com aquela velocidade, eu não sei se não será mesmo o jogador mais rápido do mundo ainda, mas é espetacular. A velocidade. Não sei, estou aqui a dizer, mas já, pelo menos há uns anos era. Acho que chegou a ser o jogador mais rápido do mundo. O Diaby também já, Mas agora, já chegou a ser o jogador mais rápido da liga. Não sei se te lembras. Quem? O Diaby. O do Sporting? Sim. Ok, pois já não sabia. À frente do Rafa. Foi uma cena que o nosso presidente interino na altura, o Sr. Sousa Sintra, anunciou o Diaby como o jogador mais rápido da liga, como se isso quisesse dizer alguma coisa. Pronto. Deve ser mais um troféu que tem lá no Sim, exatamente. Pronto, já disseste todas as falácias que querias dizer. Sim. Pronto. O Kyle Walker, exatamente. Depois o outro jogador que é fundamental no City é o Rodri, que para mim é o melhor número 6 do mundo atualmente, só com a concorrência eventualmente de Kimmich e de Casemiro, porque de resto parece-me que o Rodri é o melhor 6 do mundo a atuar e faz mais um jogão. A forma como ele recupera inúmeras bolas, a forma como ele distribui o jogo, tem um excelente remate. Para mim, Rodri é espetacular. E se houvesse um jogador do City que eu dissesse que queria neste momento no Benfica, estaria entre dois: o Bernardo, obviamente, toda a componente sentimental e qualidade que ele tem, como já referi, e o Rodri. Seriam os dois primeiros que eu quereria. Visto isto, Conseguiste dar uma escolher nota dois jogadores também. que não o Haaland, tiro-te o chapéu. Estás a ver? Ia mesmo falar do Haaland agora, que durante a eliminatória andou desaparecido, andou no seu trabalho de combate no primeiro jogo, de combate para sair do bolso do Rudiger, no segundo jogo para bater com o Courtois, que acabou por não acontecer. Portanto, o Haaland algo desinspirado, algo perdulário também, não é comum vermos falhar tantas oportunidades. Mas pronto, acontece e estamos aqui à espera para ver o próximo gol, que não deve tardar. E se for na final, ainda melhor. Pronto. Tá bom. Não sei se. É preciso pegarmos em previsões para a final. É sempre engraçado. É sempre engraçado chegar aqui e dizer que poderá haver alguma surpresa da parte do Inter, mas contra este City, não. Se for o City deste nível que se apresentou, Pronto. não, de forma nenhuma. Concordo. Não sei se. Não tenho grande coisa a adicionar a isso. Por isso eu queria que a próxima e última pergunta fosse. Mesmo não sabendo o vencedor, e se calhar se for a Inter, até temos aqui uma surpresa histórica, não é? Porque é uma Inter fraquinha, apesar da evolução coletiva que já se notou nesta meia-final, acredito eu. Queria-te perguntar a tua opinião sobre esta competição no seu cômputo geral, e passo a explicar o porquê.
porque sinto que a Liga dos Campeões do ano passado foi muito emocionante, visto que o Real Madrid e o Benzema sacavam hat-tricks em cada fase da competição. Cada ano anterior também teve a sua piada, com Manchester City e Chelsea a chegarem à final, a jogarem ambos bom futebol. Sinto que esta soube a pouco e tinha potencial para muito mais, especialmente estando os tubarões, digamos assim, todos no mesmo lado da árvore a partir dos quartos de final. Portanto, epá, por exemplo, esta Inter que chega à final da competição, elimina, deixa pelo caminho Porto, que foi a equipa, se calhar, das três que apanhou até à final, que lhe fez mais luta e estiveram ali até à última no Dragão a ver se não havia prolongamento. Benfica, que para mim, tanto Porto como Benfica são infinitamente superiores a esta Inter e foram durante a temporada, não conseguiram abordar da forma certa a eliminatória. E depois do Milan, numa altura em que sim, a Inter já está melhor a nível coletivo e é assim, e é bom, senão afinal isso é um massacre, porque aquilo em que falhou o Benfica, aquilo em que falhou o Porto, este Man City não falha, não vai falhar de todo. Portanto, sinto que desiludiu um pouco, até porque do lado em que poderíamos ter algumas surpresas, duas equipas estavam a jogar um futebol muito vistoso, nem às meias finais chegam. Estou a falar de Benfica e Nápoles. E falámos aqui ao longo das análises que fomos fazendo, que, aliás, eu disse que achava que era uma época histórica e uma oportunidade excelente para o Nápoles fazer uma gracinha deste género, com o futebol que estava a praticar, com a vantagem que tinha na Série A desde cedo, etc. Acabou por não acontecer e fica com muita pena, porque gostamos sempre daquele underdog, um Vila Real, um Ajax, uma Atalanta que acho que até só chegou aos quartos, mas nesse ano tivemos Lyon e Leipzig, e acho que todas estas equipas jogaram melhor do que esta Inter. E é esta Inter que faz a final, com todo o mérito, se calhar por uma maior qualidade individual, mas sinto que era preciso, se calhar, mais algum romantismo, mais um futebol, se calhar, um bocadinho mais perfumado, digamos assim. Não vejo isso nesta Inter. Isto não é uma descarga de consciência, no sentido em que gostava de ter visto, se calhar, um pouco mais de emoção e outro tipo de coisas. E vimos muita emoção nos oitavos de final, por exemplo, o Man City golear o Leipzig, o Real Madrid golear o Liverpool. Mas eu acho que também o nível desta Liga dos Campeões, o Benfica a golear o Bruges, se quiseres, e também acho que o nível desta Liga dos Campeões nota-se pelo facto de uma das equipas do quartos de final ter sido o Chelsea. Portanto, não sei, diz-me o que é que achas, Gil. Ok, como deves prever, o facto do Benfica ter-se mantido até aos quartos tornou, claro, muito mais apelativa e emocionante esta Liga dos Campeões. Portanto, se calhar não tanto pela qualidade de futebol e do late drama, como se costuma dizer, que houve nesta Liga dos Campeões, mas pelo facto do Benfica ter lá estado e ter disputado os quartos. Claro que para mim é sempre o mais, é sempre interessante, não é? Eu vou estar sempre a acompanhar com muita atenção. Lá está, eu só comecei a acompanhar o resto dos jogos com mais cuidado a partir do momento em que o Benfica é eliminado, ou seja, basicamente as meias finais e também os quartos de final foram os que eu acompanhei mais, porque antes não tinha visto assim com tanta atenção. Mas entendo o que tu queres dizer. Uns quartos de final com o Chelsea, o City, Real Madrid, o Inter, o Milan, e não sei quem é que me está a faltar, se é que me está a faltar alguém. Meias finais. Estás a falar de meias finais? Não, ou de quartos? Quartos. Quartos, Benfica, Inter, Man City, Bayern, Milan, Nápoles, Real Madrid e Chelsea. Ok. É sempre um jogo ou uma fase da Liga dos Campeões que se calhar fazia ali falta mais uma outra equipa que costumam dar mais luta e costumam estar melhor nesta altura do campeonato, por exemplo um PSG, até uma Juventus costuma estar. Sim, eu tinha agradecido a Juventus estar na Champions. Sim. Mas pronto, achei que foi uma Liga dos Campeões que, caso o Benfica estivesse, se calhar, na fase em que está agora, a história teria sido totalmente diferente. Teríamos ganho àquela Inter. Mesmo com a Inter na fase em que está agora, eu penso que o Benfica ganharia. Porque se repararmos bem, não podemos dizer que foi o jogo com o Porto que despoleta aquela sequência de desaires que o Benfica teve. Se pensarmos bem, o Benfica tem seguido um padrão que é sempre por volta de paragens para as seleções, volta muito mais abaixo do que se encontrava
O primeiro jogo com o Rio Ave acabou por ganhar 1-0, também um jogo muito mal conseguido, mas ganhou, por isso disfarçou um pouco a situação. E no jogo a seguir com o Porto, claro, uma equipa de maior qualidade que o Rio Ave, obviamente, e com a vontade que o Porto sempre tem de vencer o Benfica. Acho que pesou no subconsciente dos jogadores, e isso influenciou os jogos a seguir. Acharia que o Benfica estar agora na final, eliminando este Inter e este Milan, não seria nada de surpreendente, como tu próprio disseste já. Portanto, e o próprio Nápoles também foi surpreendente a forma como é eliminado pelo Milan, que eu acho que esteve bastante competente na eliminatória com o Nápoles, e não sei o que é que se passou, não consigo reconhecer este Milan que jogou agora com o Inter, e não sei mesmo o que se terá passado com o Milan que jogou com o Nápoles. Não foi quase tempo nenhum de diferença, portanto não se entende como é que uma equipa pode descer tanto o nível em tão pouco tempo. Mas resumindo e concluindo, sim, acho que a Liga dos Campeões acaba por ter de um lado um finalista justo, o City, o Manchester City, e do outro lado, não vou dizer um finalista injusto, mas se calhar um finalista que deixa um pouquinho a desejar, e que se tivesse lá outra equipa que jogou com o Inter, não fazia... não incomodava ninguém. Pronto, seria se calhar algo também bastante aceitável. Ok, concordo. Passamos então para as rúbricas, não é? Vou falar um pouco do Euro Sub-17, que começou ontem, estamos a gravar isto na quinta-feira, começou na quarta, e Portugal foi derrotado forte e feio na estreia, porque apanhámos 4-0 da Alemanha, à semelhança do que aconteceu no Mundial 2014, por exemplo. E é a maior derrota de sempre da seleção portuguesa na competição. A competição que Portugal já ganhou 2 vezes, algo que explorámos no nosso Twitter aí há uns tempos, acho que em 2013 e 2017, será? Agora estou a dizer de cabeça. E tivemos por 2 vezes também o MVP da competição, em que em 2003 foi Miguel Veloso e em 2017 foi o grande Zé Turbo, que já... aliás, Zé Turbo, como é que... Estou a confundir agora a alcunha. É aquele José Gomes que jogava no Benfica, mas não era essa a alcunha que lhe davam. Estou a confundir o nome. Pronto, mas que era aquela cena que É o mais... guarda-redes. Diz? O guarda-redes. Não, avançado, não. Aquele que... Depois, na altura ainda não havia este bola, é normal. Epá, um que me faz tipo 1 ou 2 gols com o Rui Vitória e depois nunca mais ninguém vai falar dele. Mas pronto, Portugal foi goleado na estreia, 4-0. E Portugal nunca tinha perdido sequer por 3 gols na competição. Apanha 4 e pronto, é chato na estreia. Nós também estamos num grupo complicado com a França e Escócia. Não vos consigo dizer precisamente quando é que é o próximo jogo, mas sei que é no fim de semana. Agora, se é sábado ou domingo, não consigo dizer com exatidão. Mas vão continuar a acompanhar, que este era o Sub-17, acho que promete. E também, em breve, acho que vamos ter um Mundial Sub-19 ou é Sub-20. É Sub-20, é o Mundial Sub-20, que começa este sábado, mas aí já não há representação portuguesa, infelizmente, não nos apuramos. Equipas que podem ser interessantes a acompanhar. Temos sempre aqui França, temos Brasil, temos Itália, temos Argentina, temos Senegal, temos Inglaterra. Temos aqui algumas equipas que normalmente também têm gerações interessantes. Portanto, vão acompanhando também estas grandes competições de futebol jovem, acho que é sempre interessante. E Portugal ganhou muito recentemente, lá está, o Euro Sub-17 e o Euro Sub-19, com aquela geração do Trincão, do Martelo, que agora está no Belenenses, do Jota, que está no Celtic, e mais jogador que agora não é de estar, esqueci de certeza. Gil, o teu comentário semanal. Certo. Trago aqui hoje uma declaração do Bernardo, que foi considerado o homem do jogo ontem. E basicamente ele diz: foi fantástico para nós, queríamos metê-los lá atrás e fazer golos, foi o que falhou no ano passado. E de facto, sublinhar aqui a última parte da sua declaração, o City, o ano passado, na minha opinião, já tinha sido bastante superior a este Real Madrid. Só que lá está, é Real Madrid e consegue surpreender e tirar golos, ninguém sabe ainda onde na Champions. E este ano eu estava com algum receio que fosse isso que acontecesse ao City outra vez, que levasse 2 de rajada como levou o ano passado do Rodrigo, e depois ser eliminado. Mas não, viu-se um Manchester City muito competente, como nós já aqui referimos, e que mereceu totalmente a passagem à final, e portanto termino
a minha intervenção com parabéns ao City e que tenhamos uma grande final acima de tudo. Certíssimo, tenho certeza que o Guardiola vai ouvir e há de responder. Portanto, malta, muito obrigado por terem ouvido. Sabemos que temos estado, se calhar, um bocadinho fora do calendário habitual por não estarmos a publicar às segundas-feiras, mas a última semana aconteceu por que motivos? Esta semana aconteceu porque achámos que faria sentido abordar a Champions mais em cima da hora, ou mais em cima do acontecimento e não esperar por segunda-feira, visto que segunda-feira, se tudo correr bem, vamos lançar um episódio a falar sobre o campeonato. Visto que ainda não vai haver campeão, vamos só falar do campeonato no seu cômputo geral e na semana a seguir falaremos sim sobre a equipa que for campeã, que acho que já está tudo a apontar para o mesmo. Eu espero é que não seja neste domingo, que seja no próximo. E espero que o Gil também não... Eu espero que seja sábado. Espero que seja Epá, sábado. se for sábado até gravamos já sobre isso e se calhar até fica já despachado. O Rocha grava com um melão gigante ou isso não aparece, como também fez hoje, também é uma hipótese. Malta, muito obrigado por terem ouvido, fiquem bem, vão acompanhando as outras redes sociais do Projeto 78 e até à próxima. Liverpool 3-0. Corner taken quickly, Origi! Está isolado Cristiano Ronaldo, vai embora Cristiano Ronaldo, mete, bateu, golo. Balotelli, Aguero! Posse de bola para Portugal, vai Éder, chuta!